Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de se vitimizar, a respeito de se fazer de vítima diante de um erro, diante de um pecado, diante de uma desobediência a Deus. E eu quero compartilhar com vocês um texto que retrata exatamente sobre isso, sobre transferência de culpa e fazer de vítima diante de uma situação de erro. O texto está em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Este texto ele está em um contexto onde Adão e Eva desobedecem às ordens do Senhor e comem daquele único fruto que o Senhor havia falado para eles não comer. Existiam tantos outros, existia uma diversidade e eles foram exatamente tentados a experimentar daquilo que o Senhor falou não, daquilo que o Senhor restringiu. E a gente vê aqui uma transferência de culpa quando o Senhor procura por eles e eles se escondem do Senhor, porque assim que eles cometem a desobediência, eles se escondem do Senhor. E aí eles vão transferindo a culpa. Adão transfere a culpa para Eva, Eva transfere a culpa para a serpente. E eu quero ler a minha anotação aqui. O que mais me chamou a atenção neste texto foi a tentativa de justificar um ato de desobediência com a transferência da culpa. Neste caso, aqui a culpa foi transferida até o último personagem, sem reconhecimento de arcar com os próprios erros e pecados cometidos. Eram apenas duas pessoas. O pecado da desobediência havia sido praticado. A consequência daquele ato já estava atingindo-os, mas a necessidade de fugir da culpa também estava presente, os tornando vítimas. Às vezes, eu me deparo com situações semelhantes. Cometo erros, peco e ofendo a santidade de Deus. Quando o Espírito Santo vem me confrontar, eu me faço de vítima. Acho algo ou alguém, ou até mesmo Satanás, para colocar a culpa. Mas preciso me conscientizar que assim como eu cedi a uma tentação, assim como eu fui na pilha errada de alguém, eu também necessito de assumir a minha culpa. Ir para a presença de Deus e confessar os meus pecados para alcançar perdão e reconciliar com Deus. Assim como fez aquele filho pródigo que voltou para casa, assumiu seus pecados e se arrependeu deles. Aquele rapaz não se fez de vítima, não transferiu a sua culpa para outras pessoas. Aquele comportamento de assumir seus erros, confessar os seus pecados, o levou a obter o perdão do seu Pai. Assim também é com a minha vida. É o que Deus espera de mim. Todas as vezes em que eu for confrontada ao me comportar de maneira errada. Toda vez que eu vier a cometer pecados. Que eu jamais venha colocar a culpa nos outros, tentar achar justificativas e me fazer de vítima. Mas que eu possa reconhecer a minha condição de culpada e mais que isso, que eu sinta uma enorme necessidade de confessar a Deus os meus pecados e erros para alcançar a misericórdia do Senhor Jesus. Paizinho, quando chamares o meu nome, que eu jamais venha me esconder de ti, que eu não possa colocar a culpa dos meus erros em terceiros e que eu também não venha me fazer de vítima, mas que eu venha confessar os meus pecados, assumir os meus erros, para que assim eu venha alcançar o teu perdão e a tua graça salvadora. Sou grata por tua graça e misericórdia terem alcançado a minha vida. Aqui, quando eu anotei, eu citei sobre o filho pródigo, que teve um comportamento completamente diferente do comportamento de Adão e Eva.
aquele filho, ele retorna para a casa do pai, ele se coloca ali numa condição de errado e ele obtém o perdão do pai. E o pai o recebe de volta de braços abertos, lhe dando o melhor que ele tinha. Mas no caso de Adão e Eva, eles cometem o erro, eles se escondem. E quando Deus chama por eles, eles vêm justificando o erro, colocando a culpa em outros. E às vezes a gente se comporta dessa forma. Às vezes a gente erra, e quando a gente erra, às vezes a gente comete deslizes, comete pecados, e quando o Espírito Santo ele vem nos confrontar, ele vem trazer para nós aquilo de errado que nós cometemos, a gente começa a procurar coisas, procurar pessoas, como eu disse, até mesmo o inimigo das nossas almas, e começar a dar a culpa a eles. Nós precisamos comportar de uma maneira diferente quando a gente cometer pecados, quando a gente cometer erros, deslizes, e o Espírito Santo vier nos incomodar, a gente tem que se colocar diante do Senhor e confessar os nossos erros, para que nós possamos alcançar misericórdia. Porque vitimismo com Deus não funciona. Se fazer de vítima com Deus, se fazer de coitadinho com Deus, não funciona. Porque Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe do que passa nas nossas mentes, Ele sabe do que passa nos nossos corações, porque Ele sonda e Ele conhece até mesmo mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então não vai funcionar a gente comportar dessa forma. E quando eu fiz essas anotações aqui, eu sei daquilo que eu comporto de errado, daquilo do meu comportamento que está inadequado, daquilo do meu comportamento que é pecado diante dos olhos do Senhor. E quando eu quero dar uma maquiagem, quando eu quero me fazer de vítima, de coitadinha, para que Deus não leve em consideração aquilo que eu faço, mas muito pelo contrário, é quando eu me abro diante do Senhor, é quando eu me coloco em uma situação verdadeira diante dEle, de abrir o coração, de falar: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, mas eu sei que a Tua misericórdia, ela está disponível para mim, a Tua graça, ela está disponível para mim. Quando eu reconheço os meus erros e venho diante do Senhor, abrir meu coração, confessar, ser sincera e não me esconder. Como eu anotei aqui, quando o Espírito de Deus vier me confrontar, que eu não venha me esconder, fazer como Adão e Eva fizeram. E aí, o Espírito de Deus, ele nos procura, mesmo a gente se escondendo, mesmo a gente se esquivando, mesmo a gente achando algum lugar para ficar por detrás, o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele nos encontra, assim como Deus fez ali no paraíso. Adão e Eva se escondeu, ele foi atrás e os encontrou e os confrontou. E mesmo diante da presença de Deus ali, confrontando eles fizeram de vítima e eles colocaram a culpa, colocando a culpa um no outro. Mas que eu não venha fazer isso, que você não venha fazer isso. Não venhamos nos esconder da presença do Senhor, e quando o Senhor nos achar e nos confrontar, que não venhamos colocar a culpa em ninguém, mas que venhamos assumir os nossos erros, que venhamos assumir as nossas culpas, que o Senhor, ele está pronto para nos perdoar, que o Senhor, ele está pronto a estender a sua mão para nos alcançar. Então, este texto que eu tenho para compartilhar com vocês, e eu espero que ele possa abençoar a vida de quem estiver assistindo, que ele possa animar vocês a cada dia mais se colocar diante do Senhor, na situação que vocês se encontram, que o Senhor, ele está pronto, de braços abertos, para nos perdoar, para nos livrar da culpa do pecado, da culpa do erro, que nós não precisamos conviver com isso, nós não precisamos nos esconder do Senhor, porque Ele sabe onde nós estamos e o olhar dele nos alcança. E peço também para vocês compartilhar este vídeo com outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas, se este vídeo abençoa a sua vida. E também peço para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.